Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nós hoje estamos mais uma vez reunidos para meditarmos a respeito do Evangelho deste final de semana. E o Evangelho deste final de semana é retirado do capítulo 14 de São João e, principalmente, nós hoje, que é o tema da nossa meditação, nos fará meditar sobre Nosso Senhor que diz: Ego sum via, ego sum vita e ego sum veritas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor, Ele se apresenta dessa forma aos seus discípulos, diz quem Ele é, mas em um contexto totalmente suspeito, digamos assim. O capítulo 14 do Evangelho de São João é logo após o momento da última ceia, em que Pedro, com seu temperamento impetuoso, diz a Nosso Senhor: Senhor, eu vos seguirei aonde quer que vades. E Jesus anuncia a negação de Pedro. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E somado a isso está também a traição de Judas. Judas que sai também da ceia, logo após Nosso Senhor dar a ele o pão molhado no molho. Então é neste contexto, assim, vamos dizer assim, de conflito interno dos apóstolos, aquele momento em que eles não sabem o que dizer, que Jesus lança então essa palavra. Jesus inicia o Evangelho no capítulo 14 dizendo: Não se perturbe o vosso coração. Acreditai em Deus, acreditai também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, teria dito: Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei para junto de mim. Ou seja, Jesus, nosso Senhor, Ele anima aqueles apóstolos que estão ali no cenáculo, os anima deixando este testamento, dizendo para eles: olha, acreditai em Deus, acreditai também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar um lugar. E depois voltarei e vos levarei comigo. Isso nosso Senhor apresenta esses 2 momentos que nós vamos viver na vida. A nossa morte, aqui, temporal, em que iremos, no mesmo instante da nossa morte, comparecer diante do tribunal de Deus, e a segunda vinda, quando nós tomarmos o nosso corpo glorioso neste novo céu, nessa nova terra. E Jesus anima eles com este testamento, com essas palavras, mas podemos entender o núcleo deste Evangelho do final de semana justamente com isso. Jesus diz: Ego sum via vita et veritas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nós podemos nos deter um instante e perceber o quanto nosso Senhor mostra a sua divindade. E não qualquer divindade, porque nós olhamos para todas as religiões e vemos que nenhum fundador de nenhuma religião disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, eles apontaram caminhos, apontaram várias vias a serem caminhadas neste mundo, mas também não disseram: eu sou a verdade, eu sou a vida. Podem ter dito verdades
e podem ter mostrado caminhos para a vida, mas não disseram, eu sou a verdade e a vida. Esse ego sum, eu sou, Yahvé, né, esse tetragrama sagrado das iniciais do nome de Deus, eu sou aquele que sou. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui ele mostra que ele é Deus verdadeiro, ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Fora dele, não existe outro caminho para conhecer ao Pai. Fora dele, não existe verdade e fora dele não há vida. Jesus é o caminho para o Pai, primeiro, pela sua doutrina, porque ele nos ensina verdadeiramente os ensinamentos do seu Pai para podermos chegar ao céu. Jesus também é o caminho pela fé, que suscita, porque veio a este mundo para que todo o que nele crer tenha a vida nele. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, ele é o caminho para o Pai pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, mas também pela fé, não a fé dele, porque ele não tem fé, porque é Deus, mas a fé que é suscitada nele. E aqui também há uma característica muito importante. Nenhum fundador de nenhuma religião pediu que o povo tivesse fé nele. Mas Jesus sim. Por quê? Porque ele é Deus. Também ele é o caminho pelo seu exemplo, já que ninguém pode ir ao Pai senão imitando o Filho. Então, nosso Senhor é o maior exemplo de como nós podemos ter acesso ao Pai. Pelos seus méritos, com que nos possibilita a entrada na pátria celeste e, sobretudo, é o caminho porque revela o Pai com quem é um pela sua natureza divina. Então, pelos méritos de Cristo alcançados na cruz, nós podemos caminhar este caminho para o Pai. E também ele nos revela, então, como já disse, a natureza divina. Santo Agostinho vai nos revelar algo muito importante, vai nos dizer algo muito importante, citado pelo Papa Bento XVI na homilia, no Regina Coeli, do quinto domingo da Páscoa, no dia 22 de maio de 2011. Ele vai citar Santo Agostinho dizendo: Agostinho afirma que era necessário que Jesus dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque quando se conhece o caminho, só falta conhecer a meta. E o Papa Bento XVI conclui: e a meta é o Pai. Então, conhecendo o caminho, nós conhecemos, temos acesso à meta, e a meta é o Pai. Bom, Jesus, nosso Senhor, ao dizer ego sum via, ele está dizendo que ele é o único caminho que une o céu e a terra. Por que é? Vamos lembrar da nossa história, do início da nossa história, da tragédia do pecado original, que suscitou toda a história da humanidade. Podemos entender que o tempo começa no primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas a história começa a partir do pecado. Este drama que nós vivemos, essa luta que vivemos, e Jesus se colocou como este caminho que nos religa com o céu. Fechado pelo pecado original, nosso Senhor, ao ser elevado na cruz, une novamente céu e terra. E o caminho pelo qual nós temos que seguir são os seus passos. Ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Seguir o Senhor é seguir os seus passos, o caminho que Ele nos deixou. E o caminho que Ele nos deixou é o caminho da cruz. Jesus não tem um caminho para cristãos covardes. O caminho de Cristo é um caminho de cruz. É um caminho daqueles que lutam, que entendem o drama, mas que confiam naquele que já traçou as pegadas e sabe aonde chegar. Nosso Senhor declara aos homens, mas recorda especialmente aos que, como tu e eu, lhe dissemos que estamos decididos a tomar a sério nossa vida de cristãos.
Aqui São José Maria Escrivá vai nos dizer, bom, será que nós levamos a sério este caminho? Este caminho de cristãos que estamos buscando traçar? E como nós podemos viver a sério este caminho? Como nós podemos olhar para o caminho, olhar para Jesus que diz ego sum, via, e traçar este caminho junto dele? Bom, Santa Teresa de Ávila, também o Papa Bento XVI, citando Santa Teresa, esse mesmo Regina Coeli, ele vai nos dizer, citando o Castelo Interior, não devemos afastar-nos do que constitui todo o nosso bem e o nosso remédio, ou seja, da santíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós percebemos que o caminho que nos leva até o Pai é a santíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mistério da sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição. A sua santíssima humanidade, a encarnação da história do Cristo que continua aqui a Igreja, que é o caminho de salvação para o céu. E nós podemos reclinar a nossa humanidade na dele e dizer, Senhor, nós muitas vezes não tomamos a sério o caminho de cristãos. Nós nos desviamos. Desviamos este caminho da doutrina, desviamos o caminho da fé, desviamos os caminhos das graças que Deus está nos derramando para a nossa conversão. Quantas vezes nos desviamos do único caminho que nos salva em busca de atalhos que o pecado nos oferece. São José Maria Escrivá diz, em Amigos de Deus, número 127, Jesus é o caminho. Ele deixou neste mundo as pegadas limpas dos seus passos, sinais indeléveis que nem o desgaste dos anos, nem a perfídia do inimigo conseguiram apagar. Nosso Senhor deixou um traço tão, como diz São José Maria, indelével na história. Por quê? Porque os seus passos são os passos da sua igreja, a extensão da sua encarnação na história, que nem o desgaste dos anos. Percebemos que nenhum império durou tanto tempo, nenhuma instituição durou tanto tempo na história como a igreja. Nem o desgaste dos anos puderam apagar este caminho, e a perfídia do inimigo conseguiram apagar. Quantos ataques, quantas vezes Satanás tentou durante a história apagar as pegadas de Cristo, com as heresias, com as divisões dentro da igreja, com os ataques fora e dentro dela, de reis, de príncipes. Quantas vezes Satanás investiu fortemente nos séculos para apagar os sinais de Cristo. E quando que parecia muitas vezes que os sinais estavam se apagando, nós deslumbrávamos então um caminho novo. Conseguimos enxergar as suas pegadas perfeitamente. As palavras de Jesus vão para além da pergunta de Tomé ao responder: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ser a verdade e a vida é o específico do Filho de Deus feito homem. Como diz o prólogo de São João, cheio de graça e de verdade. Aqui nos detemos neste caminho que nos conduz à verdade e à vida. Quando Pilatos perguntou a Jesus, Quid est veritas? Nosso Senhor ficou em silêncio, porque a verdade estava diante dele. Jesus não é uma verdade no sentido de verdades, ele é a verdade imutável. Nós hoje olhamos para o mundo perdido e dilacerado pela mentira, o mundo que não quer ouvir a verdade do Evangelho, o mundo que cerrou seus ouvidos para a voz de Cristo, o mundo que, como Pilatos, lava as mãos e entrega a verdade
a sua própria sorte. Mas sabemos que não é assim. Jesus é a verdade porque é Deus. E também é a vida. Nosso Senhor não é só a vida no sentido de que Ele é Deus e deu a vida a tudo o que existe, a minha vida, a sua vida, mas Ele é Deus enquanto vida, principalmente por nos dar a sua vida divina. Pelo batismo, nós participamos dessa vida divina, participamos da vida de Deus, e a nossa humanidade agora está no seio da Trindade, na segunda pessoa, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali nós encontramos a verdadeira vida com V maiúsculo, a Zoé. Por isso os cristãos nunca se preocuparam em trair a verdade e não se preocuparam no sentido de que podem matar esse corpo, podem tirar essa vida, porque eles sabiam que a única verdade é o Cristo. E por mais que imperadores e reis viessem mostrar para eles do contrário, e mostrar uma lógica humana contrária, querendo provar que Jesus não é a verdade, dentro do seu coração, eles sabiam que Ele é a verdade e aquele que dá a vida eterna. Eles não se deixavam levar por mentiras deste mundo e pela vida que este mundo tem a oferecer aqui. Nosso Senhor é a verdade, porque com a sua vinda ao mundo mostra-se a fidelidade de Deus às suas promessas. Ou seja, Ele cumpre as promessas de Deus. Então nele nós podemos ver a verdade. Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento se cumpriu nele. E porque ensina verdadeiramente quem é Deus e como a autêntica adoração há de ser em espírito e vida. É a vida por ter desde toda a eternidade a vida divina junto ao Pai, e porque nos faz, mediante a graça, participantes desta vida divina. Neste Evangelho do final de semana, podemos colher tantos frutos espirituais. Mas penso que hoje, da forma como nós estamos vivendo, podemos olhar para esta frase de Nosso Senhor como uma verdade que muitos de nós sabemos. Sabemos este trecho do Evangelho de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas músicas já foram feitas com este trecho? Mas será que nós já meditamos a fundo esta verdade? Será que realmente Nosso Senhor é o caminho? O nosso caminho? Será que realmente nós olhamos para Ele e vemos a verdade e a vida? Ou nós nos tornamos cristãos que buscam atalhos neste caminho? Cristãos que olham para a verdade do Evangelho, mas prontamente se afastam dela em benefício próprio ou para não se indispor em ninguém, a ninguém, com ninguém, parafraseando o cura d'Ars, com um maldito respeito humano, traímos a verdade do Evangelho em prol de amizades. E também olhamos para Nosso Senhor, será que reconhecemos a vida divina que Ele nos deu pelo batismo? Nós defendemos essa vida divina, recorrendo à confissão quando necessário? Ou vamos levando uma vida de pecado, empurrando esta vida divina para fora de nós, perdendo a graça santificante? Ou, muitas vezes, também já somos contra a própria vida humana, a dignidade humana, desde a sua concepção até a sua morte natural? Penso eu que muitos cristãos hoje já não se enquadram mais no caminho de Cristo, nem defendem mais a sua verdade, e muito menos a vida. Meus irmãos, que Deus, neste Evangelho do final de semana, possa purificar o nosso coração para retomarmos o caminho. Nunca é tarde para recomeçar. Nosso Senhor nos espera com sua graça, com o sacramento pascal
da confissão para retomarmos a graça santificante perdida pelo pecado mortal e retomarmos o caminho da santidade. Estarmos atentos neste caminho a todas as placas que existem. Ou seja, nossa mãe, a igreja, sempre nos colocou neste caminho, nos ensinando as virtudes, os mandamentos, a sua doutrina, para chegarmos à meta que é o Pai, que é o céu, que é a verdade e a vida. E quão feliz, meus irmãos, será o dia em que, quando nós fecharmos os nossos olhos neste mundo, abrirmos os nossos olhos para a eternidade, e então veremos Deus como Ele é. Contemplaremos a verdade e contemplaremos a vida eternamente. Por fim, um trecho de um sermão antigo que diz assim: com a sua resposta, Jesus está como quer dizer: por onde queres ir? Eu sou o caminho. Para onde queres ir? Eu sou a verdade. Onde queres permanecer? Eu sou a vida. Todo homem consegue compreender a verdade e a vida, mas nem todos encontram o caminho. Os sábios do mundo compreendem que Deus é vida eterna e verdade cognoscível. Mas o Verbo de Deus, que é verdade e vida junto ao Pai, fez-se caminho ao assumir a natureza humana. Caminha contemplando a sua humanidade e chegarás até Deus. Recorramos à intercessão da gloriosa Virgem Maria neste mês de maio que iniciamos, pedindo que, como mãe, ela nos tome pela mão e nos conduza neste caminho de santidade. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço por todos os afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Vos peço ajuda e a graça para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.